Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí galera, beleza? Então hoje vamos começar lá fazendo a correção dos exercícios que eu passei para vocês na última aula lá, tá? O exercício passou vários retângulos, dentro dos retângulos tinha valores, mas como o exercício não falou se era para trabalhar com fração ou número decimal, vamos usar números decimais que fica mais fácil. Então eu vou transformar todas aquelas frações que estavam aqui embaixo em número decimal. Então eu vou começar pela primeira. 17 e 20. Vou começar com 0, pois o 17 é menor do que o 20, certo? Agora vamos lá. Se eu coloco o 8 aqui, eu tenho 160. Fazendo a subtração, sobra 10. Coloco mais um 0 e o 5. Então o nosso primeiro quadradinho ficou 0,85. O terceiro quadradinho era 1/4. Então vamos transformar ele em decimal. Como o 1 não cabe dentro do 4, colocamos o 0 e 0, agora o 4 cabe duas vezes no 10 e sobra 2, coloco o 0. Agora 20 divididos por 4, temos 5. Então aqui temos 0,25. E o último quadradinho nosso era a fração 3/2. Então vamos transformar ela também em número decimal. O 2 cabe uma vez no 3, sobra 1. Coloco 0 e vírgula. E o 2 cabe 5 vezes no 10. Então temos 1,5. Agora sim podemos começar a fazer as somas, tá? Então vamos lá, vou apagar aqui para a gente poder começar a fazer nossas somas. Então primeiramente, eu vou pegar os dois primeiros quadrados aqui, ó. 0,85 e 0,3. Então vamos lá. 0,85 e 0,3. E vou fazer a adição. Tome muito cuidado nessa hora de fazer a armação da nossa conta, pois aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho apenas uma casa decimal. Então eu tenho que igualar vírgula embaixo de vírgula. Não esqueçam disso. Então vamos lá. Se quiserem completar aqui, pode pôr um 0. Então vai dar 5, 11. Então 1,15. Esse é o resultado desse quadrado aqui. Dessa soma aqui, ó, desses dois. Agora eu vou pegar esses dois aqui, que é o 0,3 e o 0,25. Se quiser, completa do 0. Agora sim podemos fazer a nossa soma. Então vamos lá. 5, baixa a vírgula e 0. Então aqui 0,55. Vamos para o último quadradinho agora, os últimos dois retângulos, para que a gente possa avançar para as linhas de cima. Então vamos lá, agora sobrou esse aqui, ó. 0,25 mais 1,5. Então vamos lá, 1,5 e 0,25. Se quiser, completa com o 0, tá? E agora sim podemos fazer a nossa operação. Então vai ficar 5, 7, baixa a vírgula e 1. Então 1,75. Agora sim, ó, conseguimos concluir essa segunda linha dos nossos retângulos aí. Agora vamos lá. Tenho esses dois aqui. Então vai ser 1,15 mais 0,55. Vai 1, 5 mais 1, 6 mais 1, 7 e 1. E não esquecer de baixar a nossa vírgula. Então, nesse retângulo aqui, vamos ter 1,7. Agora aqui. 0,55 mais 1,75. 5 mais 5, 10, vai 1. 7 com 5, 12, mais 1, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. E baixa a nossa vírgula. Então aqui nesse quadrado aqui, 2,7. 2,3, desculpa. E por último, para a gente chegar na resposta final agora do nosso exercício, vamos somar lá.
1,7 mais 2,3. 7 mais 3, 10. Vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Nosso exercício número 2, ele pedia para a gente calcular algumas raízes quadradas, tá? Então, quando a gente vê raiz quadrada, a gente tinha dois métodos. Um que era o fatoração até o momento, e aquelas raízes que a gente já conhece, né? Que é a do 4, a do 9, 36, 49, até a gente quiser multiplicar o número por ele mesmo, a gente vai encontrar as raízes. Então pode ser por teste ou por fatoração. Esse exercício 2 a gente vai ver os dois métodos, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício lá, letra A, era a raiz de 16. E a raiz de 16 pra gente já é bem conhecido. Que a gente sabe que qual número que multiplica por ele mesmo dá 16? É o número 4. Então vamos escrever assim, ó. Raiz de 4 ao quadrado, tá? Lembra lá que eu falei assim para vocês, que quando a gente tem o expoente e o índice da nossa raiz iguais, a gente pode fazer a simplificação deles. Então, nesse caso aqui, a gente tira o 2 com o 2, sobra apenas o 4. Então, sabemos que a raiz de 16 é 4. Vamos lá, letra B. Letra B é a raiz de 64. Mais uma raiz conhecida nossa. Por quê? Então, vamos lá, ó. 8 ao quadrado. Por que eu coloquei 8 ao quadrado? Porque 8 vezes 8, 64. Então eu escrevo ele em forma de potência para poder fazer a simplificação. Então no final aqui, temos a certeza que a raiz de 64 é o 8. Dando sequência aqui, ainda utilizando esse mesmo método agora, raiz de 169. A gente deve ter em mente alguns valores. Por exemplo, 10 vezes 10 é 100, 20 vezes 20 é 400. Então, a raiz de 169 vai estar entre 10 e 20. Vamos pensar assim. O 169 ele está mais perto de 10 vezes 10 ou de 20 vezes 20? Logicamente, ele vai estar mais perto do 10 vezes 10, que é 100. Então, fazendo os testes, por exemplo, lá, 11 vezes 11... 12 vezes 12, 13 vezes 13, chegamos à conclusão que 13 vezes 13 vai dar o nosso 169. Então agora eu posso fazer a minha simplificação e obtenho como resultado o número 13. Beleza? É a letra D. Vejamos agora que na letra D temos um número em forma decimal, porque eu tenho 0,25. Então, antes disso tudo, eu vou transformar esse nosso número decimal em fração. Lembram lá que tenho que olhar as casas decimais do meu número para saber se ele está sendo dividido por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Nesse caso aqui, temos duas casas decimais. Se temos duas casas decimais, nosso número vai estar, então, dividido por 100. Então, vamos ter lá que 25... divididos por 100, dentro da raiz. Não esqueçam que eu tenho que repetir a minha raiz, tá? Então vamos lá. Raiz de 25 a gente conhece, agora a gente volta naquele outro processo, que vai ser quem? 5 vezes 5. Então vamos colocar lá 5 ao quadrado. O 100, sabemos que é 10 vezes 10, então 10 ao quadrado. E não posso esquecer do meu radical e o meu índice. Agora eu posso fazer a simplificação, olha. Então, no final, sobrou 5 décimos. Deixa eu apagar o quadro aqui só. Daí a gente já faz a letra E e a letra F. E também vão ser no mesmo processo, tá? Primeiro a gente vai, se precisar, transformar em fração. Para daí procurar lá na tabuada quem são os valores. Então, vamos lá. Nossa letra E. Agora prestamos atenção que tem o seguinte na letra E. Ó. Tem um sinal negativo na frente. Mas o sinal negativo não impede a gente em nada. Esse sinal negativo aqui só impediria a gente de calcular caso esse sinal negativo estivesse dentro da raiz. Aí a gente já sabe que raiz quadrada de número negativo não existe. Então vamos lá. 679, ó, já é um número maior, já fica um pouco mais complicado.
Então vamos pensar assim. Temos o processo da fatoração. Então vamos fatorar esse número. Vamos pegar lá 679 e vamos fazer a fatoração desse número, tá? Desculpa lá, pessoal. Vou continuar aqui, ó, mas é 676. Só vou arrumar rapidinho aqui, só para não precisar cortar o vídeo, tá? Então, 676. Vou fazer a fatoração. Lembramos lá que quando o nosso número é par, começamos sempre pelo número 2. E faço agora divisões sucessivas até que eu não possa mais utilizar o número 2. Então, se eu uso o 2, 676 divididos por 2, vai dar 338. Vejamos aqui que ainda continuou par o nosso número. Então, novamente, eu vou dividir ele por 2. Fazendo essa divisão por 2, eu vou obter aqui 169. E o 169 foi o que a gente viu no exercício ali anterior, tá? Que era a letra C. Na nossa letra C, tínhamos lá então que para a raiz do 169 eu poderia dividir ele por 13. E daí por 13 e dá 1. Então agora vamos ajeitar a nossa raiz aqui. Então eu vou ter lá raiz quadrada de... Como é quadrada, eu vou separar de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Posso fazer a nossa simplificação e obtenho aqui 2 vezes o 13, que é igual a 26. Então temos que a raiz quadrada de 676 é 26. Vamos lá para a nossa letra F. Não esquecendo do sinal de menos, então menos 26. Letra F. Eu tinha lá na letra F raiz quadrada de 0,04. E também teria um sinal de menos ali na frente. Então vamos lá. Se é decimal, primeiramente eu faço o quê? Primeiramente eu transformo ele em fração. Então vamos lá. 2 casas decimais. Então eu vou ter lá 4 divididos por 100. Então menos 4. 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É o 2. Então 2 ao quadrado. O 100 é 10 ao quadrado. Nosso índice é 2. Então agora podemos fazer a simplificação. Sobrou quem? Sobrou menos 2 décimos. Transformando novamente para decimal, lembrando lá, se eu tenho uma casa decimal aqui, é 1 zero, quer dizer que meu número tem que ter uma casa decimal. Ou seja, esse 2 vai estar depois da vírgula. Então eu vou pôr aqui, ó, 0,2. E não esqueço do nosso sinal negativo que estava na frente, que não altera nada em um cálculo da raiz quadrada. Mas se ele estivesse dentro do radicando, aí sim já não poderíamos calcular esse valor aí. Exercício 3 pede para a gente saber se aqueles números são quadrados perfeitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um número que multiplicado por ele mesmo me gera aquele número ali, ele é um quadrado perfeito. Ou, traduzindo tudo isso, se esse número tem raiz quadrada. Então eu preciso observar se esses números ali do nosso exercício número 3 tem raiz quadrada. E a forma mais simples para quando os números são um pouco maiores aí, a gente usar o processo da fatoração. Então vamos fazer o primeiro. 441. Se o nosso número não é par, eu não posso utilizar o número 2. Então eu vou tentar o 3. Se vocês lembrarem lá das regrinhas de divisibilidade, vocês vão perceber que dá para dividir o 441 por 3. Que vai gerar aqui como resultado 147. O 147, se a gente somar lá os algarismos, também obtemos um número divisível por 3. Então, coloco 3 novamente e vai me restar aqui 47, tá? Então vamos pensar aqui. 47 não, 49. E agora? Será que o 49 tem na tabuada do 3? Não temos.
Mas, se a gente for observar a tabuada do 7, sabemos que 7 vezes 7 é 49. Então, eu vou usar o número 7 aqui. Lembrando que aqui no processo da fatoração, eu só posso utilizar números primos. E o 7 é o número primo. 49 divididos por 7, 7. Coloco 7, 1. E agora, então, se é raiz quadrada ou quadrado perfeito, isso quer dizer que eu preciso separar de 2 em 2 algarismos, desde que eles sejam iguais. Então, vamos lá. Separei o 3 e o 3 e separei o 7 com o 7. Então, percebemos que o 441, ele é um número quadrado perfeito, pois aqui na nossa fatoração não sobrou nenhum algarismo sozinho. Letra B, 1024 é número par, então eu posso utilizar o 2. Então, usando o 2 aqui, eu vou ter 512, o 2 de novo, vou ter 256, o 2 de novo, 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2 de novo, 8, 4, 2 e 1. Cheguei no 1. Agora eu preciso fazer a separação em pares, de números iguais. Então vamos lá. 1 par, 2 par, 3, 4, 5. Então veja que o 1024, ele também é um número quadrado perfeito, pois não sobrou nenhum algarismo aqui sozinho. Letra C, 648. Como é par, vamos começar utilizando o número 2. E vamos obter aqui o seguinte, 324. Continua sendo par, então eu vou usar o 2 de novo. Tá? Se eu tenho 324 e divido por 2, eu vou obter aqui 162. Continua sendo par, então eu vou usar o 2 novamente. E aqui eu vou obter 81. Agora mudou, não é mais par, então eu preciso pensar em outro número. Lembrando a regrinha da divisibilidade, o 81 ele é divisível por 3. Vai dar 27. 27 também dá por 3, que dá 9. 3 dá 3 e 3 dá 1. Chegando no 1, preciso fazer a separação em pares. Então vamos lá. 1 par, 2 par, 3 par. Veja que nesse exercício aconteceu o seguinte agora. Ó. Sobrou um algarismo 2 aqui e ficou sozinho, não tenho par para ele. Então esse é um caso que o nosso número ele não é um quadrado perfeito. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a letra D. A gente vai utilizar o mesmo processo, tá? Vamos fazer a fatoração e ver se a gente consegue separar os algarismos em pares. Então, ó, o número que a gente tem agora, na letra D, é 2601. Então, a letra D. — 2601. Então, vejamos lá. Por 2 não dá. Se aplicarmos a regrinha da divisibilidade, vamos perceber que dá para fazer a divisão desse número por 3, tá? E vai sobrar aqui pra gente 867. Novamente, aplicando a regra da divisibilidade, percebemos que esse número divide por 3. Quando ele divide por 3, resta 289. Agora é aquele caso que eu tenho que pensar. Novamente, ó, 289 está entre 100 e 400, que é a raiz de 100 é 10 e a raiz de 400 é 20. Então eu vou fazendo os testes, mas agora eu percebo que esse valor aqui está mais perto de chegar ao 400 do que voltar ele para o 100. Então vamos testar valores próximos ao 20. E testando esses valores a gente obtém lá 17, tá? Então aqui sobra 17, utilizo 17 de novo e dá 1. E lembrando que o 17 ele também vai ser um número primo. E agora eu faço a separação dos pares. 1 par, 2 par. Vejam lá que diferente da letra C, todo mundo conseguiu formar seu par. Não sobrou ninguém sozinho aqui. Então quer dizer que o número 2601 ele também é um número quadrado perfeito. Muito parecido com o nosso exercício 3, eu vou fazer agora o número 4. Mas agora o número 4 pediu o seguinte, ele quer o valor das raízes.
Então, para saber o valor das raízes, eu preciso saber se ele é um quadrado perfeito primeiro. Então, vamos usar a fatoração em todos. 0,64. Se o número está decimal, eu preciso transformar ele em fração. Então, vamos lá. Vai ficar 64 centésimos. Sabemos que 8 vezes 8 é 64, então a raiz quadrada de 64 é 8. E o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 100, é o 10. Então, completando aqui, voltando para a forma decimal, temos 0,8. Raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Vamos lá. Letra B. 169. 1,69. Então, primeiramente, transformo em fração. Já vimos em exercícios anteriores ali que 169 é 13 e a do 100 é 10. Transformando em decimal, temos 1,3. Então, a raiz de 169 é 1,3. Letra C. Primeiramente, transformamos em fração. Agora vejam aqui, a do 100, sabemos que é 10. Mas faltou quem? Faltou 625. 625 já é um número um pouco grande. Então, eu vou precisar fazer a fatoração dele. Então, vamos pegar aqui. 625. Se eu for perceber, por 2 não dá, porque é ímpar. Por 3, se a gente aplicar a regra da divisibilidade, também não vai funcionar. Então, eu vou por 5, pois nosso número termina em 5. Se eu pego aqui, vai sobrar 125. Dá por 5 de novo, que dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, vamos agrupar aqui agora de par. Então, eu vou ter lá um par, 2 par. Cada par, a gente sabe que fazendo a simplificação sobra apenas um valor. Se eu tinha 5 vezes 5, a raiz, vai ser só o 5, que seria a raiz de 25. E aqui também. No final, agora eu multiplico esses meus dois números aqui. Então eu sei o quê? Que a raiz de 625 vai ser o 25. Então eu coloco aqui 25. Transformando em decimal, encontramos então lá 2,5. Deixa eu apagar aqui só. Já fazemos a nossa letra D do número 4 aí. Então, nossa letra D era 11,56. Então, ele quer a raiz de 11,56. Então, vamos lá. Primeiramente, transformá-lo em fração. Então, eu vou ter lá raiz de 1156 divididos por 100, porque tem duas casas decimais. A do 100 já sabemos que é 10. Agora eu preciso fatorar o 1156. Então, vamos lá. 1156 e vou começar a fazer a fatoração dele. Sabemos que 1156 é par, então eu posso começar ele dividindo por 2. Dividindo 1156 por 2, a gente vai obter lá 578. 578 continua sendo par, então eu posso usar o meu número 2 novamente. Quando eu faço a divisão de 578 por 2, eu vou ter 279. 279 é 289. 289 a gente viu nos exercícios anteriores que a gente poderia usar o 17. Então aqui sobra 17, 17 de novo e 1. Chegando no 1, faço os pares. A cada par de números eu uso apenas um algarismo. Então o 2 e o 17, multiplicando eles aqui eu obtenho 34. Ou seja, 34 vezes 34 vai me dar o resultado 1156. Como eu preciso apenas de uma vez
o 34, né? Pelo aquele processo da gente fazer a simplificação do índice com o expoente. Então aqui agora só finalizando, transformando ele em número decimal, obtemos então que a raiz de 11,56 é 3,4. O exercício número 5 trouxe pra gente uma proposta em forma de uma expressão. Então vamos lá, ele passou pra gente que o valor da letra A representa essa expressão aqui, que é a raiz de 16 mais 9 mais a raiz do 121. Então primeiramente, vamos pegar isso daqui e agrupar em um só, porque eles estão dentro de uma mesma raiz. Então eu posso fazer essa operação. Então eu vou ficar lá com raiz de 25 mais a raiz do 121. Então vamos voltar lá naquele pensamento. 121 está bem próximo do 100. Tá? Então vamos fazer testes com números perto de 10. Que seria quem? 11 vezes 11. Então raiz de 121 é 11. Então agora eu vou ter o seguinte, que o meu A, ele vai ser raiz de 25, que é 5, mais 11. Ou seja, o meu A vale 16. Vamos deixar marcadinho ali que o A vale 16. B, ele vale raiz de 36 mais 2 vezes a raiz do 144. Então, raiz de 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Vai ser o 6. Daí mais 2 vezes. Novamente, ó, 144 está muito próximo do 121, que a gente achou a raiz 11. Então, provavelmente, fazendo os testes, vamos encontrar lá que a raiz do 144 é 12. Porque 12 vezes 12 nos resulta em 144. Então, agora eu posso terminar e encontrar o valor do nosso B. Então, o nosso B vai ser 6 mais 2 vezes 12 dá 24. Então, o nosso B vai ser igual a 30. Ah, não coube? Vamos lá, deixa eu apagar aqui que não coube. Então, o nosso B vai valer 30. Então, agora sim, ó, vamos lá na letra A. A letra A pediu para fazer o seguinte, pegar o valor do A e somar com o valor do B. Então, temos lá 16 do A e 30 do B. Então, vamos lá, vai ser 16 mais 30, que isso aqui vai ser igual a 46. Então, a primeira, tranquilo, né? B, ele quer o A, 16, menos 3 vezes o B. O nosso B é 30. Então, lembrando lá, ó, que em expressões temos o quê? Primeiro que resolver as multiplicações. Então, 16 menos 90. Lembrando lá nossa regra de sinal. Quando eu tenho sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Então, o nosso número maior é negativo. 90 menos 16, obtemos resultado menos 74. Letra C. 2 vezes o B. Então, vamos por lá. 2 vezes 30 menos 3 vezes o A, que é 16. Então, vamos ter lá 60 menos 48. 60 menos 48 vai ser igual a 12. Então, 2B menos 3A, o resultado é 12.